Aqui se fala sobre o Vitor. O Vitor, ele quer ser conselheiro, né? Quer ser conselheiro da seccional da OAB. Mas o Vitor tem aí uns negócios, ele quer se candidatar, né? E ele quer saber como é que funciona isso. Então vamos ler aqui o enunciado, que está resumido em 2 linhas e meia, né? Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, esse ainda que é o que tem derrubado gente, que derrubou nesse tempo, né? Ainda que A, B, C, D, você vai encontrar. Ainda que esteja preso, ainda que não pagou a mensalidade, como tem na letra A, né? A anuidade, perdão, como tem na letra A, e assim por diante. Então, no caso desse, ele está perguntando as condições, né? O que poderia lhe interromper nessa pretensão, né? Não está indo buscar suas condenações ou o que ele fez, não. Ele coloca que ele pretende se candidatar, né? E ele estudou a legislação aplicável e deduziu que a resposta está na letra C. Mesmo, ou seja, ainda que ocupasse cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. A letra A não coube porque traz se estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Não, se estiver em atraso com a anuidade, ele não vai ser conselheiro. A B, exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Aí não é cabível, não vai ser, não seria conselheiro, né? Tivesse, na letra D, tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido reabilitação criminal. Aqui é boa a interpretação. Mas, sinceramente, essa questão veio para vocês aumentarem o conhecimento de vocês para a prova. Foi um presentaço essa questão. Porque, além de estudar aí na letra C, o porquê que mesmo ocupando um cargo de provimento ele poderia se candidatar a conselheiro da seccional da OAB, temos também a letra D, que traz uma outra instrução que você poderá encontrar na sua prova. A e B já descartamos, né? Uma é a anuidade, outra é o período de prática, né? Período de profissão. Vamos para C e D. Você poderia dizer assim, mas se ele ocupa um cargo da administração pública indireta, como é que ele vai se candidatar a conselheiro? Aí tem um detalhe, e que derrubou muita gente, é a condição específica. Ocupar um cargo, né, de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta não é impedimento para ele ser conselheiro, tá? Não vem um caso aqui. Não vem um caso. Mas imagine que ele tivesse um cargo de magistrado, diretor, cargo de confiança. Ministério Público, por exemplo, aí não. Aí estaria no impedimento. Ok, rápido para não atrasar tanto, porque nós temos mais 6 questões. A letra C. Letra D, aí vem mais algo para você. Importante. Ter sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Jamais ele poderia ser conselheiro.
Porque poderá acontecer para vocês, aqui vai não é novidade, vai aqui um reforço, que a reabilitação do advogado, se está na suspensão, por exemplo, que ele seja reabilitado com 1 ano ali na OAB, o TED deu assim essa sentença para ele, né? Ele cumprir esse período de 1 ano, mas ele responde de um processo criminal. Então é preciso que ele se reabilite, ter obtido a reabilitação criminal. Na questão que vier para você nesse sentido, você não esqueça de ficar nessa observação. Se não tiver que ele foi reabilitado, né? Houve uma reabilitação criminal, ele não pode voltar a divulgar. Então isso foi dado de presente. Resposta aqui é a letra C, nesse enunciado. E tivemos também essa informação aqui reforçando. Tá? A letra D não coube, né? Mas ficou esse reforço muito legal, né? Para que vocês cheguem tranquilos na sua prova de vocês, tá? Aqui é a nossa resposta, né? Lembrando, não é específico. Magistrado, Ministério Público, aquela coisa toda, aí seria impedimento, tá, gente? Vamos para a próxima, né? Bom, aí está a segunda questão. Exame 35. A primeira tivemos o caso envolvendo o exercício de cargo na ordem, né? A história do conselheiro. E nessa temos renúncia. Fique acordado. Aqui é para você gabaritar ética. Não esqueça. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide, então, renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio. Bom, olha só. Marca o conhecimento, hein? Poxa, o meu nome está aqui para isso. Renúncia. Você, advogado, seja futuro advogado, né? Futura advogada, vocês ainda têm 10 dias para dar assistência ao seu cliente. Você renunciou à causa, o patrocínio não é mais de seu interesse, então você tem ainda 10 dias para dar assistência. Agora, imagine você que dentro desses 10 dias, o seu cliente, futuro cliente, constitui outro advogado. Aí você não tem que cumprir os 10 dias, tá? Estava no 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º, não importa. Não chegou nos 10 dias e ele ou ela constituiu outro advogado, você já está fora. Mas você tem até 10 dias depois da notificação, tá? Agora, deixar bem claro uma coisa. O que você fez de mal feito, como advogado, não deveria, né? Mas o que não ficou legal, prestações de conta, documentação, algum dano que você causou durante a sua administração, o seu patrocínio na causa dele, você vai responder. Não vem com essa história de depois de 10 dias, está tudo certo, é igual aquela história do menor de idade que atingiu a maioridade e não tem maus antecedentes. Não, não é por aí não. Você vai continuar com seus maus antecedentes aí, que você vai responder. Tá, colega? Futuros colegas, ficar atento a isso. Vamos ver. Já deu a ideia aqui dessa resposta, do que nós temos aqui, né? Vamos ver o que é que eles vão colocar aí para a gente. Aqui é o estudo, volto a dizer, do enunciado e alternativas. Então, a Maria, ela não acreditou mais no seu cliente, né? Aqui, o Pedro. Tranquilo. Então, ela disse, Pedro,
estou confiando mais em você, você não confia em mim, sei lá, não quer me dizer as coisas. E está correndo até um risco de, em uma audiência, eu menti, né? Pelo que você está dizendo aí, não tenho confiança no que você diz. Então ela só fez dizer isso para o Pedro, né? Daí ela chegou e disse, ó, vou renunciar. E notificou e acabou. Vamos ver o que é que tem aqui. Alternativa A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo? Não. Não. Foi a minha fala há pouquinho. Foi a minha, eu fiz até um... Fui buscar o ECA, né, criança, os adolescentes. Não. E aí muita gente entrou numa dúvida terrível nessa época do 35, por conta disso aí. Porque fala em 10 dias da notificação. Mas o que foi feito de errado, o dano que o advogado causou, que a Maria causou, aqui hipoteticamente dizendo, né? Que ela causou a Pedro, a letra A não condiz com a verdadeira, porque ela vai responder mesmo depois dos 10 dias. Tá? Então, está esclarecido, né? Letra A não serve. Letra B. Obrigará a Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que eles acham sido confiados e ainda estejam em seu poder? Não. Não. Não obrigar a nada. Isso é o nosso dever quando estamos atuando, quando estamos patrocinando a causa. É o nosso cliente. Não é? Depositar o que é dele, né? Documentação, valores, por aí segue. Não é preciso uma notificação de renúncia para a gente ser obrigado a fazer isso. Não. Então, a letra B não coube também. Fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa? Jamais. Com 10 dias. Como é que é imediato? Então, não perder tempo com isso, né? Agora aqui é a nossa resposta. Letra D. Aí. Não é? Deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Sem menção do motivo que a determinou. Ela não simplesmente não quis mais. Ela não quis mais trabalhar com Pedro, não quis mais defendê-lo. Acabou. 10 dias. Sem problema nenhum. Né? Então não precisa. Aqui é esse caminho todo para chegar na letra D. Porque tem que se ver que eles estão cobrando aqui, né, coisas de ela ter que devolver. Porque, no caso, na letra A, por exemplo, falando aqui nos 10 dias, que tem que continuar. Não. Está perguntando aqui, considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, ato de renúncia, foi uma renúncia. Então a renúncia deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Tá? Próxima, né? Vamos ver aqui. Aí está a terceira. Essa é sobre honorários. Em certa comarca, em razão da insuficiência do número de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado. Quanto aos honorários a serem recebidos por Pedro, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos ver. Os honorários do advogado. Sucumbência também. Tá? Não adianta querer mudar a coisa que não funciona assim, não. Onde tem que uma alternativa que o Pedro não tem direito a um honorário, a gente não vai nem perder tempo. Alternativa A. Pedro apenas terá direito... eu vou prosseguir. Né?
benevolente, estamos chegando já aí a contagem do pontapé inicial, né? Vamos lá. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pelo autor. Nada a ver. A história de só ao recebimento de honorário na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, não. B. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado. Segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Tranquilo. Tranquilo. Vamos ver se a dicção melhora aqui, né? Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Acabou. É a nossa resposta. Tá? É a nossa resposta. Aqui, ó. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. Não, nada. Não funciona assim. Organizada pelo Conselho Seccional da OAB e a serem pagos pelo Estado. Letra D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente. Repetiu a de cima. Repetiu a letra A. Não dá nem para continuar, né? A serem pagos pela Defensoria Pública? Não. Resposta à letra B. Vamos para a próxima, né, gente? Então é sobre o estagiário. Eu dizia na outra gravação, não sei se continua, né? Para poder reaproveitá-la, que é preciso muito cuidado com o estagiário se vier para você esse tema. Tá? Porque o estagiário inscrito na OAB, ele pode sim ter atividades que não precisa nem o advogado estar com ele presente. E tem atividades que só com o advogado. Ficar atento a esse detalhe, tá? Então vamos ver aqui. João é estagiário de direito. É vedado a João praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que o supervisiona, o seguinte ato. Então vamos ver aqui. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Eu creio que nesse exame não tivemos nem 40 mil aprovados, não. 30 e alguma coisa, 30 mil e alguma coisa. Porque a disciplina de ética tem deixado as pessoas com 39, 38, 37, né? Por questão de não ter na grade, né? Não tem essa disciplina. É preciso que você se prepare. Muitos acham fácil, mas não é. O caso desse, por exemplo, essa foi uma das questões mais difíceis que eu vi até hoje de ética. Vamos ver aqui, para não ficar longa a conversa. Letra A. Ele questiona, né, que é vedado ao estagiário. Né? Letra A. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Aí. Quantos mil não caíram aí nessa questão aí? Quantos mils e mils e mils? O estagiário assinando petições. Aí fica difícil, né? Muito difícil. Primeira marcação aí é a letra A. Mas sem pestanejar. Milhares marcaram a letra A e perderam a questão. É raro. Porque ele pode assinar petições, sim. O estagiário pode assinar petições. Tá? Agora, exordial, não.
Porque exordial é justamente o início do processo, é privativo do advogado. Tá? Que ali nós temos o início do processo. Tá? E que nos leva a exigir a nossa legitimidade como postulante a favor do nosso cliente. Está ali, não é a exordial, não é para o estagiário assinar. Mas quando se trata de petições de juntada de documentos a processos judiciais, é administrativo. O estagiário pode sim assinar essa petição. Isso derrubou milhares e milhares. Por falta de preparo, de conhecimento, de um estudo assim, à parte. Você não vê isso na faculdade. Não adianta dizer que vê porque não vê. Letra B. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças de processo em curso. Normal. Vai lá, assina direitinho, lá com o escrivão ou com o chefe de secretaria, e traz as certidões de peças de processos em curso. Sem o menor problema. Letra C. Comparecer à prática de atos extrajudiciais, sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Aí não. Alto lá. Aí não dá. Não. O juiz não vai aceitar esse tipo de coisa também. Né? Está na prática de atos extrajudiciais, sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Isso não existe. Aí é com o advogado. Tá? Estagiário não. É vedado a João, nesse caso aqui, praticar isoladamente, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que o supervisiona, comparecer à prática de atos extrajudiciais, sem autorização ou subestabelecimento do advogado. É a nossa resposta. É a nossa resposta, tá? Letra C. Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Mas não é problema nenhum. Problema nenhum. Retirar e devolver autos em cartório, vai lá. Assina a carga, está tudo bem. Sem o menor problema. Letra C é a resposta. E vamos ficar atentos aos estagiários, tá? Próxima questão, né, gente? Bom, aí está a sexta do 35, né? Aí é o exercício de cargo na ordem. Na ordem, tá? O advogado Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional da OAB, tendo seu mandato se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Bom, mais de 10 anos, né? Há mais de uma década, ele encerrou o mandato de conselheiro seccional. Então aqui se questiona o quê? Quais são os seus direitos atualmente, se ainda faz parte do conselho. Mas geralmente eles questionam muito a questão de voto, né? Voz, esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui. Letra A. Cauã, quando cessado o seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional da OAB. Não. Continua integrando. Isso aí não serve. B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, mas não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Não. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Tá? Nesse caso, ele não vai ter o direito de voto, mas vai ter de voz. Letra C. Cauã é ainda membro honorário do Conselho Seccional da OAB.
e o será de forma vitalícia, aí sim, tendo, contudo, apenas direito de voz nas sessões. Não, é a resposta. Não de voto, mas de voz. Gente, guarda isso com vocês, tá? Guarda isso com vocês. Letra C é a nossa resposta. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, a quem são conferidos direitos a voz e voto nas sessões do Conselho. Ele inverteu a B, né? Que a B diz que ele não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Aqui ele diz que são conferidos direitos a voz e voto nas sessões. Veja como é o estudo das alternativas. É bonito, né? A gente vê a coisa de maneira que, sinceramente, nos emociona, né? Agora, observe isso agora. Rapidinho aqui. Na letra B. Não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Aí na dele diz, são conferidos, só mudou para ficar bonitinha a linguagem, né? Direitos a voz e voto nas sessões. Está me devendo um, hein? Está me devendo um, hein? Quando aprovado, está o maior presente é saber que você foi aprovado. Nada mais. Então aqui é a resposta, ó, C, tá? Descartado automaticamente, não é a B e a D. Caso só um ping-pong aqui, né? Trocando aqui as bolinhas. No clube, né? Não teve a menor chance de dizer que ele deixou de entregar o conselho. Então, restou a letra C, que é a nossa resposta. Agora, pessoal, vamos para o TAC, tá? Eu não vou trazer a sétima, porque a sétima é sobre aquele casal, né? Um rapaz que conheceu a moça no país, aqui na América do Sul, e se formaram em Direito e queriam trabalhar no Brasil, e é sobre inscrição, né? Então aqui já tem, acho que 2 vídeos que eu venho falando naquele mesmo caso, e aqui no 35 a sétima questão é sobre eles, tá? Vamos falar sobre o TAC. Deixa eu apresentar para vocês o TAC primeiro. Vamos começar sobre o TAC, né? Não ficar sem saber o que é o TAC. Vamos aqui, deixa aqui mesmo. A gente vai conversar sobre o TAC e depois eu passo a questão para vocês, tá? Bom, o TAC é assim. O advogado, ele sem condenação, tá, gente? Sem condenação disciplinar, transitada e julgado. Ele tem direito ao TAC. Termo de ajustamento e conduta. Para evitar um processo, né? Aquela coisa de limpar a ficha do homem, né? Ficar tudo bacana, sem nenhum problema. Não poderá ser beneficiado pelo TAC aquele advogado que tem múltiplas infrações. Não vem um caso, tá? Não também é beneficiado aquele que já foi há menos de 3 anos. Tá bom? O TAC é aplicado em publicidade irregulares. Tá? Você vai fazer o seu escritório, botar aí uma coisa, sei lá, um escrito que não deve ser colocado, né? Aí você, na publicidade, vai para uma rádio, sei lá, divulga alguma coisa, uma TV, que mesmo nas redes sociais acontece muito casos desses, né? O advogado ser chamado, pega uma advertência, né? As infrações puníveis com censura, aí sim, aí entra o TAC, entendeu? Tá certo, gente? Entenderam? Daí temos a questão seguinte, que traz o TAC para vocês. Não esqueça. TAC. Termo de ajustamento e conduta. Tá? Deixa eu buscar. Bom, então, para encerrarmos com chave de ouro, aí está o TAC. Fiquem atentos, tá? Ok? Termo de ajustamento de conduta. Não esquecer. Esse caso, ele traz que o Jefferson, né, cometeu aí um estagiário também, né? Cometeu aí esse erro, né? Publicidade considerada irregular,
por meio da internet, as redes sociais, tá vendo? E aí veio o TAC para ajudá-lo, né? Um detalhe, pessoal, muita gente também não sabe. Vai saber agora. O TAC não é só para advogados inscritos na OAB. É para o estagiário também. Tá? Tá gravado, né? Mas eu vou repetir. Não é só para os advogados inscritos na OAB, mas para o estagiário também. Tá? Então aqui tem muita coisa para se ver, né? Com relação ao TAC, né? De onde é que se pode ser localidade, né? Se é o conselho, se é só a seccional ou só o Conselho Federal, né? O tempo, já foi dito, né? Menos de 3 anos não é beneficiado, só para censura, né? Bom, vamos lá. O estagiário de Direito Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de seus serviços, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Quanto aos instrumentos admitidos no caso em análise, assinale a afirmativa correta. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. É a resposta. Já encontramos a resposta. Tá aí. Fundamentou, né? Para fazer o quê? Para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Tá? Tranquilo? Não é permitida. Quando é que eu vou lendo isso aí, meu Deus do céu? Quando é que eu vou lendo isso? Não é permitida. Você vai perder tempo. Perca não perca tempo. Eu estou com medo, professor, tem que ler o resto. Leia, mas não vá para 6, 7 minutos, não. Tu precisa de 20, 25 minutos. Lá no finalzinho, para preencher aquela bolinha, são 80 bolinhas. E tu misturar, tu respondeu 40, aí teve uma lá que você trocou, botou no cartão errado, porque só ficou 8 minutos, 10, 12 para preencher 80 bolinhas. Aí ficou com 39, pedindo uma anulação. Deus lhe proteja que isso venha acontecer, tá? Mas toma cuidado. É permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Até aí, ótimo. Que deverá seguir regulamentação constante em provimentos de cada conselho seccional quanto aos seus requisitos e condições. Não existe isso. Não existe isso. Fazer assim que é como péndulo, né? Letra A. Tá? Aqui é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito do Conselho Seccional quanto do Conselho Federal. Eu vou marcar aqui cozinha dourada para que vocês gravem bem isso aqui. Tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal. É porque a questão vem com outro ensaio, né? Você tem que ter esses dados. Gente, um abraço e vem mais vídeo por aí. Até o sábado, só de ética. Vamos diminuir de 40 para 32 acertos necessários nessa prova. Tá? Se você avançar para a Constituição e gabaritar 6, 14 acertos. Se gabaritar 6 direito civil, 20. Já está na metade. Com 3 disciplinas. Né? Um abraço, pessoal. Fique com Deus.